tem A ali os educação seus... privada já tá fazendo um lobby lá no Congresso também já, né? Eu vejo algumas universidades aí privadas que já tem deputado federal lá dentro. Os caras estão sucateando a educação e estão ficando milionários, né? E esse ano é a discussão do Plano Nacional de Educação, que é a educação para daqui a 10 anos. E esses caras, o lobby empresarial da educação, tá no DNA do novo PNE. Cara, esse é um tema sério, porque eles já avançaram muito sobre o ensino superior, como você disse, né? E agora o próximo passo é avançar sobre a educação básica, e tem várias formas de você fazer isso. Tem um que é de você... Oh, meu Deus, eu fui arrumar e eu piorei. Tem um que é de você vender cursos, assim. Os professores, eles precisam dessa formação aqui sobre tal tema. Sempre é importante se ter uma formação, uma capacitação. Mas... quem é que está fazendo, qual é o tipo de curso, qual é o critério que você está usando para dizer que esse professor ou essa escola precisa desse curso. E aí quem muitas vezes está querendo ditar o que se precisa, qual é o tipo de curso, são essas empresas de educação. E eles fazem contratos milionários com prefeituras, com governos do estado ou mesmo com o governo federal. Então vira um negócio, ou seja, não é que todo curso é ruim ou que porventura um ou outro professor precise mesmo fazer curso, mas não é quem vende o curso que tem que dizer qual é o curso ou qual é o critério para dizer que tem que ser feito o curso. E eu digo isso porque teve agora na prefeitura de São Paulo, não sei se vocês viram esse caso, de algumas intervenções sobre diretores de escola, não sei se chegaram a ver, mas enfim. Utilizaram um índice, que é o índice do IDEB, para dizer que tinham algumas escolas que precisavam ter os seus diretores trocados, porque não estavam com bons rendimentos. Eu vi. Diretores que estão muitas vezes há décadas foram retirados para que fossem substituídos por outros. E esses professores precisam passar por cursos. Aí vou dar um exemplo, que é uma escola que fica no Canindé, zona norte de São Paulo, Espaço de Bitita. O professor, que é o professor Cláudio, ele é pós-doutor pela USP. Tá bom, pós-doutor também precisa fazer curso. Claro, é uma pessoa que estudou a vida inteira, por isso ele se tornou pós-doutor. E ali é uma escola que recebe muitos estudantes imigrantes, filhos de trabalhadores do Brás, que é a região do trabalho informal ambulante em São Paulo. São questões sociais ali muito, muito específicas. Bom, os alunos nem sequer falam português, porque eles são estudantes imigrantes. Então, não tem como você criar um índice de produtividade, o IDEB, de uma outra região de São Paulo, em que todos os alunos falam português, em que são filhos da classe média. Não existe, não tem igualdade. É incomparável. Aí pegou um suposto índice ali para dizer, esse diretor não presta, vamos enfiar o outro para passar curso. E que curso que esse professor... Bom, ele pode falar por si, mas qual é o curso que estavam oferecendo para ele de coisas que, assim, para critério, entendeu? Aí se ganha dinheiro com isso e se avança com... Quem é que era o diretor que ia ser botado ali? Provavelmente alguém que o secretário de educação ou que o prefeito gostaria. Porque ali, assim como as outras escolas das outras regiões, são lugares estratégicos. Por coincidência, todos esses diretores participaram da última greve. Greves essas que mobilizaram a comunidade para apoiar, para estar junto. Então, é casado, né? É um projeto político e econômico que se tem também sobre a educação básica. Isso está sendo discutido ali no PNE e eu tô lá acompanhando e tá muito no começo, né? Então, essa discussão, mas ela tá acontecendo. Esse Plano Nacional de Ensino é para ser executado em 10 anos. Isso. Você sabe se tem pontos assim que você achou que são interessantes? Porque o ensino no Brasil realmente... Me desculpa se você não concorda comigo. Não tem como não concordar. Tá muito ruim, tá sabe? Muito assim, ruim. A galera chega lá no final sem saber nada, sem entender interpretação de texto, uma temática simples. Né? Eles estão sendo jogados para frente. E mesmo a alfabetização, né? Coisas que deveriam ser tão básicas, né? Não são garantidas. É muito grave mesmo. O PNE é um negócio muito legal, assim, você... Tipo, você faz um diagnóstico do estado das coisas, então quantos alunos estão fora da escola, aliás, quantos jovens não são alunos, estão fora da escola e deveriam estar, quantos estão alfabetizados numa idade correta, adequada para isso, como é que está a inclusão escolar, ou seja, de crianças e adolescentes com deficiência que precisam estar incluídos na rede básica, mas muitas vezes não têm o direito à educação garantido. Então, isso é fundamental, porque senão é você fingir que você não está vendo isso, né? Que
a qualidade da educação não tá boa. E aí, a partir disso, você cria metas. Ou seja, daqui até, se for aprovado ainda esse ano, portanto, daqui até 2035, a gente quer e acha que, a partir das coisas que a gente vai fazer, pelo menos 90% esteja alfabetizada no Brasil. Estou aqui criando um dado, né, genérico. Mas para que isso aconteça, o que precisa fazer? Um acompanhamento, um monitoramento de como estão os primeiros anos do ensino fundamental, qual é a idade que esses jovens estão fazendo, como é que está o incentivo à leitura, as práticas pedagógicas das escolas. Ou seja, é muito trabalhoso, mas tem que ser, né, gente? A gente está falando de algo que é aprofundado. A gente está falando de aspectos elementares e estruturantes da educação, Você tem alguma coisa falando, para mim, no ponto principal, que é o educador? Porque eu vejo o professor hoje numa situação deplorável, sabe? De precariedade. Ele não tem autonomia nenhuma, ele tem uma sobrecarga enorme, impossível de ser vencida. Acho que 120 professores são afastados por dia aqui no estado de São Paulo. Se a gente não olhar o lado desse profissional, a gente nunca vai conseguir entregar um resultado satisfatório lá na frente. Lógico que o interesse maior é o aluno, é a criança. Essa é a preocupação maior. Mas para ela chegar bem lá, se já não tiver um profissional com qualidade, e eu acredito que eles têm qualidade, eles não conseguem nem usar o dom que eles têm, a capacitação que eles tiverem, é impossível. Se a gente não melhorar para esse cara, a gente não vai vencer esse desafio. Enquanto o foco estiver, né, na criança, que lógico que é a atenção principal, mas ele foi esquecido nessa cadeia, a gente não vai mudar isso. Aí eu concordo totalmente com você, assim, porque... você tá sendo muito legal comigo, você concorda comigo? Não, porque eu também, eu sou professora de formação. Eu me formei em letras, exatamente. Então, assim, eu não conseguiria não concordar com você, óbvio. Porque o professor, ele é muito cobrado, né? Do tipo, os alunos não estão bem, são mal criados. Não. Mas o que se incentiva para o professor dar conta da sala de aula? E outra, como se só o professor fosse resolver todos os problemas do mundo, que tem outras questões. Tem aluno que vai para a sala de aula com fome. E aí se rouba, desvia, corta a verba da merenda. Pô, com fome ninguém aprende, ninguém dá aula, ninguém aprende. Tem aluno que mora em zona de tiroteio, por exemplo. Tem aluno que é imigrante e não tem acesso à língua portuguesa ainda, mas precisa ter, e o papel do professor também é esse. Tem uma série de outras coisas que disputam a atenção do aluno que não aprendeu o conteúdo da sala de aula. Tem um monte de coach dizendo que educação não vale para nada, que você não tem que se formar. Tem o quê? Tem 3 horas no transporte público, os pais que não conseguem acompanhar porque vivem uma vida dedicada exclusivamente ao trabalho. E aí quer que o professor, numa sala de aula lotada, hiperlotada, com 40 e poucos alunos, que tem 1000 vidas e universos ali conflituosos, injustiças sociais e problemáticas que a gente não consegue nem imaginar. Tem menino que vê, ou menina que vê sua mãe apanhando dentro de casa do pai. Tudo isso tá ali na sala de aula e fala, resolve, ganhando um salário baixíssimo, que não respeita nem a lei do piso salarial da educação, porque tem uma lei para isso, mas o governador de São Paulo não paga o piso. Ele bota, assim, benefícios e bonificações para dizer que isso é o piso. Benefício e bonificação é que tem que estar além do salário. Além do salário é salário e não paga. Tá contra a lei, tá judicializado, mas a justiça tem um lado também, defende o governador, é um absurdo. Aí resolve, vai lá e se vira. Isso é completamente injusto. Enquanto isso não mudar, é enxugar gelo. É falar, pode ter plano, tem meta, tem o caramba, mas não... Pô, e aí eu participei de uma assembleia da APUESP, que é o sindicato dos professores do estado de São Paulo. Pô, o professorado tá adoentado, tá adoecido mentalmente, tá desanimado. Tem um negócio agora que é de ensino por plataforma, ou seja, você tem que ficar passando slide, botar programa no celular, mais tela. As crianças já passam o dia inteiro em tela, porque não tem, né, espaço de lazer, não tem tempo para ali ficar com as crianças. Os professores estão adoecidos, mas é isso, resolve, faz aí. E, pô, devia ser, assim, a profissão mais, assim, ou uma das mais valorizadas, né? Deviam ganhar bem, ter estímulo à formação, morar num lugar, né, que ele consiga recuperar as suas energias para voltar no dia seguinte, para esse dom, esse talento, esse gosto, essa profissão que é fundamental possa ser exercida, mas só vai a culpa, nunca vai o apoio, né, o auxílio. E aí voltando pro PNE, sim um dos temas que estão ali, tem um dos pontos que é só sobre docente.
Mas é difícil. A disputa é difícil. Porque tem gente mesmo ali no Congresso que é mais daquela linha de que o professor é doutrinador, sabe assim? Vai mais uma preocupação daquele movimento escola sem partido. Sim. De que, o professor é... Pô, que discussão é essa, entendeu? Os professores estão ficando doentes. Acho que o problema da educação pública é tem um professor que é de esquerda ou não, que sei lá em qual aula um dia falou de... É esse o problema? Mas é com isso que tu tá se preocupando? Sim, é com isso que alguns ali se preocupam e não com o fato de que os professores estão adoecidos, mal pagos e com 50 alunos na sala de aula. Sabe que a gente estava com um profissional de educação aqui e ele estava comentando que um dos grandes problemas que hoje com essa inclusão, salas de aula tem que aceitar alunos com neurodivergência, né? E esses alunos precisam de um PEI, né? Que é um plano de educação individualizado para cada caso. E do mesmo jeito que é extremamente necessário, né, que alguns alunos precisam realmente dessa inclusão, tem casos mais severos que às vezes ele tem que estar, por exemplo, no APAE. E tem uma restrição do pai, o pai não aceita, né? Fala, pô, eu não quero colocar meu filho na APAE, eu quero colocar ele na escola, com todas as crianças. E talvez na APAE lá existe esse PEI, esse plano de educação individualizado para aquela criança lá, desenvolvido exclusivamente para ele. Então lá é o local ideal, né? Só que ele diz que as APAES também estão passando por uma dificuldade enorme no Brasil, né? Também. Que estão extremamente sucateadas e que aí o professor dessa sala de aula também não está preparado para lidar com aquele aluno, né? Tem que lidar com todos os outros. Então isso é um grande problema. E precisa ter um profissional de apoio, né, para esse professor, porque de fato o plano individualizado não significa uma visão que seria uma visão capacitista de que esse aluno não tem condição de estar ali de forma nenhuma. É só para esclarecer para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Sim. Mas é que ele precisa de suportes, que tem a ver às vezes com suportes físicos ou de modelo, de forma técnica ali, para seguir com o direito à educação e à inclusão garantido. Mas onde estão esses profissionais de apoio? Não se contrata. E às vezes o governo do estado ou a prefeitura exige que essa criança tenha um laudo. Primeiro que isso é contra a lei, não precisa desse laudo técnico médico para que se tenha um profissional de apoio na sala de aula. Até porque esses laudos são caríssimos, né? E demoram muito. Esses dias eu fui para a cidade de Jundiaí, que é uma cidade grande, não é uma cidade pobre do estado de São Paulo, é aqui pertinho. Tem uma fila imensa para ter acesso ao laudo, para que aí se possa reivindicar o profissional de apoio. Olha a que pontos. É impossível, você não tem nenhum laudo. Aí quantos anos essas crianças estão perdendo para de fato ter direito à educação inclusiva, né? Isso está no PNE também, precisa ter muita atenção, gente. Que nessa parte da inclusão, que é problemático para quem está lá assistindo os alunos, o professor que tem que controlar toda essa situação caótica, e mais um ponto específico, como é muitas vezes para o aluno. Essa inclusão, como ele não tem nada preparado para ele ali, e ele necessita de algumas atenções especiais, para ele também é um problema. Ele não consegue sociabilizar, ele toma aversão do lugar que ele está. Você percebe que para ele, para a criança também é trauma. Né? Você está ferrando com a vida do moleque ali dentro. Você não está fazendo uma inclusão. Você está fudendo com a criança junto. É um processo muito ruim.